Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por mais esta oportunidade do estudo. Pedimos, Senhor Jesus, as tuas bênçãos para todos os necessitados de toda sorte, em todos os lugares, encarnados e desencarnados. E em especial, Senhor Jesus, por todos aqueles acometidos pela pandemia, aqueles que estão nos hospitais internados, como também seus familiares, possam encontrar serenidade, tranquilidade, forças e, acima de tudo, Senhor Jesus, fé em seus corações para este momento de dificuldade. Muito obrigado por tudo e por todas as oportunidades que temos de crescimento, de estudo, de trabalho, de sermos úteis de alguma forma, Senhor Jesus. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, dando prosseguimento às palestras virtuais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje falaremos sobre o tema culpa consciencial e libertação. O nosso propósito é tão apenas fazer algumas reflexões sobre esse tema, esta questão tão tormentosa que aflige tantos seres, encarnados e desencarnados. Encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31, a seguinte afirmativa de Jesus: portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo
não será perdoada aos homens. É interessante esta afirmativa de Jesus, quando ele diz que todos os pecados e blasfêmias serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O que isso significa? É preciso entender que somos espíritos bastante imperfeitos, nós que cumprimos a nossa evolução aqui na Terra, planeta de prova e expiações. Erramos inúmeras vezes na nossa existência. Cometemos muitos erros, falhamos muitos. Mas é preciso discernir aqueles erros, aquelas falhas que são naturais do processo evolutivo, do processo de aprender e progredir, daqueles outros erros, daquelas falhas que muitas vezes cometemos com consciência de que estamos errando. Ou seja, uma coisa é errar, é cometer erros, naturalmente no processo de aprendizado, de crescimento moral e espiritual, de evolução. Entendemos que isso faz parte do processo evolutivo. Outra coisa bem diferente é já ter conhecimento de que algo está errado, de que tal atitude, essa ou aquela atitude não é conveniente, não está de acordo com o que aprendemos, com o que conhecemos, e mesmo assim insistir no erro. Então entendemos que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, simbolizando os erros naturais do processo de aprendizado e de evolução. Já a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado contra a consciência, é o erro contra a consciência. É quando ferimos a nossa consciência, sabendo que a atitude que tomamos fere os nossos princípios morais, fere a lei de Deus. Entendemos que esta é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o erro, é a queda consciente, sabendo que não é a atitude correta, mas insistimos no erro. Quando ferimos assim a nossa própria consciência. Quando infringimos a lei de Deus dentro do que já compreendemos, do que já sabemos. Esta é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus diz que essa blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, o pecado contra a consciência, não será perdoada aos homens. O que isso significa? Entendemos que ao dizer isso, ao afirmar isso, Jesus nos mostra a necessidade da expiação ou da reparação do erro. Porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não nos pune
não quer que permaneçamos no erro. O que nos pune é a nossa própria consciência. E a consciência, quando agimos em desacordo com ela, cobrará de nós mesmos o reparo da falta cometida, cedo ou tarde. Então, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, o pecado contra a consciência, não será perdoado, no sentido que exigirá a reparação no tempo devido. Na questão 999 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade afirma que o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o passado. Ou seja, quando erramos, quando ferimos a lei de Deus, infringindo a nossa própria consciência, será necessário o arrependimento, no sentido que a nossa consciência nos cobrará de uma forma ou outra e nos exigirá a compreensão, a conscientização do erro cometido, arrependendo-nos de nossas faltas. Mas, segundo a espiritualidade, na codificação kardeciana, o arrependimento concorre para a melhoria do espírito. Ou seja, quando erramos, quando falhamos, quando infringimos a nossa consciência e a lei de Deus, será necessária a reparação. Mas para que haja essa reparação, é preciso que tomemos consciência dos nossos erros, de que nos conscientizemos de nossas quedas, de nossas falhas, porque isso levará à necessidade da reparação, da expiação. Ou seja, então, não basta arrepender-se. O arrependimento é um passo importante, mas não basta apenas arrepender-se. É preciso corrigir. É necessária a reparação. E a nossa consciência nos cobrará isso, cedo ou tarde. Muitas pessoas, às vezes vemos, e muitas vezes já cometemos isso, de errar, percebemos os nossos erros, nos arrependemos, e às vezes ficarmos somente no arrependimento. Não darmos o passo seguinte. Isso não resolve. O erro, a falha, a queda continuará existente e a nossa, como uma nódoa na nossa consciência. E a nossa consciência nos cobrará a reparação. Então, é necessário o arrependimento. Mas não basta apenas arrepender-se. É necessário o passo seguinte, a reparação do erro cometido. E essa reparação virá, seja voluntariamente, através do nosso próprio esforço, de nos corrigirmos e de repararmos o mal feito, seja através de expiações dolorosas, nesta ou em existências futuras.
Na questão 1007 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: haverá espíritos que nunca se arrependem? E a espiritualidade responde: há os de arrependimento muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. Portanto, sempre haverá, sempre ocorrerá o arrependimento. Mas há espíritos encarnados ou desencarnados que muitas vezes mascaram para si próprios o erro cometido, como se anestesiassem a própria consciência. Mas chegará um dia, mais cedo ou mais tarde, em que a consciência cobrará a reparação do erro. Pode ser em futuras reencarnações, mas um momento haverá em que haverá o arrependimento, em que o espírito tomará consciência do mal feito, em que haverá o despertar da consciência. E muitas vezes, nesses casos, quando o indivíduo é encarnado ou desencarnado, demora a se arrepender e comete praticando o mesmo erro e outros mais, utilizando muitas vezes de desculpismos, mascarando para si próprio o erro cometido, anestesiando a própria consciência. Muitas vezes esse despertar virá através da dor. Através, às vezes, da dor mais árdua, mais dolorida, implicando em expiações futuras. Mas sempre haverá o despertar da consciência. Porque o progresso é lei. A evolução é uma lei de Deus. E todos nós realizaremos o nosso progresso, cumpriremos a nossa evolução. Pois, como afirmou o próprio Cristo, como conclamou Jesus, sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, a evolução é lei de Deus. E sendo lei, não há possibilidade alguma de algum espírito permanecer eternamente estacionário sem evoluir. Então, sendo o progresso lei de Deus, sempre haverá o arrependimento do erro cometido. O ideal é que esse arrependimento aconteça logo, em que tomemos consciência dos nossos erros, prontamente, o mais rápido possível, para evitarmos o estacionamento
e o sofrimento mais prolongado, porque a felicidade só se conquista através da evolução. Então, há espíritos que permanecem muitas vezes estacionários ao longo de prolongado período. Mas sempre chegará o momento em que a consciência despertará e cobrará a reparação do erro cometido, do mal feito. E na questão número 1000 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade alerta que só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então, quando infringimos a lei de Deus e a nossa própria consciência, haverá a necessidade da reparação. Mas a reparação é através do bem. Por quê? De nada servirá a expiação, o sofrimento reparatório, o sofrimento expiatório, melhor dizendo, se não nos modificar em nada, se não modificar os nossos sentimentos, o nosso comportamento, se essa reparação ou essa expiação não melhorar a nossa conduta, não trouxer consigo a modificação de nossas atitudes. Pois senão, cairemos no círculo vicioso das recapitulações nos erros, do sofrimento expiatório prolongado, mas cometendo os mesmos erros e outros mais. Porque, segundo entendemos, para que haja realmente a reparação, é preciso a modificação íntima, a renovação interior. Para estarmos em paz com a nossa consciência, é necessário reparar os erros cometidos. Mas essa paz só virá à medida que nos modificarmos, à medida em que essa reparação trouxer a melhoria íntima, o crescimento espiritual, o crescimento moral, a transformação moral. Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 182, ao ser indagado se o remorso é uma punição, ele afirma: o remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço reparador. Choque espiritual nas suas características profundas, o remorso é um interstício para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios
e renovar seus valores morais na jornada para Deus. Então, de acordo com Emmanuel, e segundo entendemos, o remorso é aquela dor íntima, aquele pesar íntimo causado pelos erros cometidos, em que percebemos que erramos. Isso nos traz um mal-estar, um pesar, às vezes uma angústia íntima. Mas, segundo Emmanuel, esse pesar, essa angústia íntima, esse remorso decorrente da falta cometida, é a força que prepara o arrependimento. Ou seja, é preciso que, ao cometermos erros infringindo a lei de Deus e a nossa própria consciência, percebamos, tomemos consciência do erro cometido. E a consciência nos cobrando, trazendo aquela angústia, aquele pesar íntimo, decorrente da percepção da falta cometida. Esse pesar íntimo, esse remorso, deve levar ao arrependimento. Ou seja, ao errarmos, ao infringirmos a nossa própria consciência, a consciência nos alerta e nos cobra, suscitando aquela dor íntima, aquele pesar íntimo, que deve ser seguida pelo arrependimento. Arrependimento no sentido de perceber que errou, perceber que erramos, arrependemos daquele erro, mas irmos além. Procurar da melhor maneira possível, de acordo com as nossas possibilidades, reparar aquele erro cometido e não cometê-lo mais. Não cometê-lo mais. Então, o remorso é a força que prepara o arrependimento. Como este arrependimento é a energia que precede o esforço reparador, a tomada de consciência, levando ao esforço da reparação. E também reparando a nossa individualidade no sentido de ficarmos alertas e não tornarmos a incidir no mesmo erro. Continua Emmanuel, o remorso é o choque espiritual nas suas características profundas, sendo interstício para a luz. É aquele período de tempo, aquele intervalo de tempo em que a consciência nos cobra. Nós nos sentimos pesarosos por ter errados, aquela dor da consciência. E, sentindo a dor da consciência a nos mostrar o erro cometido, nos arrependemos e, nesse espaço de tempo, seguir adiante para a luz da reparação, da correção de valores, da reparação do erro cometido e da modificação íntima. E quando nos mostramos propensos à reparação e à renovação e à modificação de conduta, essa atitude traz o auxílio constante de nossos benfeitores espirituais, que vão nos estimular ao prosseguimento da jornada em novos patamares, em condutas melhores.
a fim de que retifiquemos nossos desvios, renovando também os nossos valores morais, transformação moral na jornada evolutiva. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Espirituais, Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, afirma que o remorso gerou o fenômeno da identificação do erro, mas não se fez acompanhar da coragem para a conveniente reparação, transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa, que ressuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias condutora da lembrança inconsciente. Joana de Ângeles, segundo entendemos, está falando aqui do remorso, da dor consciencial, em que o espírito fica muitas vezes remoendo no íntimo os seus erros, com a cobrança consciencial, a consciência culpada, mas não toma atitude de se modificar, de se melhorar e de reparar o erro cometido. É aquela situação, entendemos, que o espírito encarnado ou desencarnado comete muitas vezes erros gravíssimos, a consciência cobra, e ele fica remoendo isso no íntimo. Muitas vezes numa postura autopunitiva, mas sem fazer nada para sair daquela situação, sem se melhorar, sem se renovar e sem procurar se esforçar em reparar o erro cometido. Aí, então, o remorso gera o fenômeno da identificação do erro, mas não se fez acompanhar da coragem para a conveniente reparação, transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa. É a chamada culpa consciencial, a consciência culpada, que aflige muitas vezes tantos seres, encarnados e desencarnados, em que o indivíduo passa a remoer essa situação no íntimo, com a consciência cobrando, ele se sentindo culpado, mas não toma a iniciativa, a atitude de se corrigir, de se renovar e de se esforçar na reparação. E isso causa uma dor muito aceba, muitas vezes, em que às vezes o encarnado perde grande parte da existência com o sentimento de culpa, causando conflitos íntimos, conflitos existenciais. E o desencarnado, muitas vezes com a consciência culpada pelos erros cometidos na existência física, permanece longos períodos em perturbação e em sofrimento no além, sem tomar a atitude de se corrigir e de se renovar, transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa, que ressuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência
produzida pela associação de ideias condutora da lembrança inconsciente. E muitas vezes, e há casos, em que o espírito desencarnado, que cometeu delitos graves na existência anterior, permanece no além, em prolongar o período de sofrimento, com a consciência culpada, e às vezes reencarna. E esse sentimento de culpa, às vezes, causa numa existência futura aqueles conflitos existenciais, conflitos íntimos, em que o espírito se sente culpado, mas não sabe de quê, não sabe por quê. E perde longo tempo numa existência nesta situação. Prossegue Joana de Ângeles. Quando isso ocorre, o indivíduo experimenta insopitável angústia e procura recurso de autopunição como um mecanismo libertador para a consciência responsável pelo delito que ninguém conhece, mas se lhe encontra íncito no mapa das realizações pessoais, portanto intransferível. Delitos graves, cometidos às vezes em existência passada, que não foram sanados, que não foram resolvidos, e que repercutem numa existência futura. Causando posturas autopunitivas, uma angústia permanente, praticamente, em que o indivíduo se sente culpado, se sente angustiado devido às consequências de seus erros passados que ele não conseguiu resolver. Apresenta-se com uma forte impregnação emotiva em forma de representações e ideias, lembranças inconscientes, parcial ou totalmente reprimidas, que ressurgem no comportamento, nos sonhos, com fortes tintas de conflito psicológico. É a culpa consciencial. Continua Joana de Ângeles no livro Despertar do Espírito. A culpa sempre se esculpe no inconsciente como uma necessidade de punição, através de cujo mecanismo o ego se libera do delito. Tem sido, através do processo da evolução, um agente cruel e punitivo, que vem desequilibrando o seu mecanismo psicológico. Aí nós vemos a necessidade, a importância, a relevância que tem o exame constante de nossa consciência no nosso dia a dia, para que, ao errarmos, e por mais grave que seja o nosso erro, nós tomamos consciência do erro imediatamente e buscarmos alguma forma de reparação. E também de autocorreção. Estando vigilantes para não errarmos novamente. Para que aquele delito, aquele erro,
não fique repercutindo na nossa consciência por prolongado período, impedindo-nos ou atrapalhando-nos ou inviabilizando-nos maiores realizações, o aproveitamento da reencarnação. Pois, como diz Joana de Ângeles, a consciência culpada em que o indivíduo, o espírito, não se arrepende e não procura se modificar e reparar o delito, causa transtornos emocionais, psíquicos cruéis. São os conflitos existenciais e os conflitos íntimos. E prossegue Joana de Ângeles. Desse modo, a consciência de culpa torna-se tortura lúcida ou não para o emocional, gerando tormentos que poderiam ser evitados se outros processos houvessem sido elaborados para facultar a reparação do erro. Não é necessário, não é preciso permanecer por prolongado período com a dor consciencial, remoendo os erros. Podemos e devemos, o mais rápido possível, imediatamente, ao cometermos um delito consciencial, tomar consciência do erro praticado. E procurar a reparação, esforçar-se na reparação do erro, ajudando o próximo, reparando pessoalmente a falta cometida, com o indivíduo que prejudicamos, ou, se não for possível, reparar através do auxílio a outros semelhantes ao nosso próximo. E atentos e permanecendo vigilantes para não errar novamente. Prossegue Joana de Ângeles. Por isso mesmo, ao invés de pecado ou culpa, surge o conceito de responsabilidade, mediante a qual a colheita se deriva da semeadura, sem qualquer expressão castradora do discernimento, nem fatalista do sofrimento. É a lei de causa e efeito. É a responsabilidade pelos atos cometidos e a devida reparação. Não precisamos permanecer remoendo culpas. Não devemos permanecer remoendo culpas, mas assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos praticados, arcando com as consequências dali advindas. Dando continuidade à jornada, à caminhada evolutiva, conscientes do erro cometido e se esforçando em repará-lo de alguma forma e em se modificar. Prossegue Joana de Ângeles. Não obstante a anuência com esse contributo valioso, a
culpa lúcida bem absorvida transforma-se em elemento positivo no que tange ao acontecimento mal sucedido. Joana de Ângeles vai, então, fazer uma distinção entre a culpa lúcida, ou a culpa terapêutica, e a culpa tormentosa. Como veremos a seguir, a culpa tormentosa é aquela não resolvida que causa conflitos íntimos e existenciais, porque não sanada. Já a culpa lúcida, segundo Joana de Ângeles, é valorosa. E entendemos que ao fazer essa distinção, ela nos mostra como culpa lúcida a conscientização do erro cometido, que se torna, quando bem absorvida, bem delineada, bem dimensionada, ela se torna elemento positivo no que tange ao acontecimento mal sucedido, a compreensão do erro cometido, a visualização correta do erro praticado e do que se pode fazer para repará-lo e para não incorrer nele novamente. Então diz Joana de Ângeles, existe a culpa tormentosa, aquela que se mascara e adormece no inconsciente profundo, trabalhando transtornos de consciência, ante a consideração do ato ignominioso não digerido. Então, a culpa tormentosa, em que o indivíduo mascara o erro cometido, falseia, mascara, muitas vezes utilizando-se de desculpismos injustificáveis, em que o indivíduo como que adormece a consciência, mascarando o mal feito, e permanece cometendo os mesmos erros e outros mais, sem se modificar, sem reparar, causando assim transtornos de consciência. Mas diz Joana de Ângeles que, no entanto, pode-se considerá-la a culpa numa outra expressão, que seria uma avaliação oportuna sobre o acontecimento, tornando-se necessidade reparadora, que propele ao auto-perdão como auto-perdão. Não precisamos incorrer na culpa tormentosa. Podemos e devemos considerá-la aquela culpa terapêutica ou lúcida em que dimensionamos o mal feito, o erro cometido, o delito causado. Avaliamos. Analisando onde erramos e por que erramos, e procurando reparar de alguma forma aquele erro e, principalmente também, reparar a nós mesmos, o nosso íntimo, não incorrendo nele novamente. Então é a necessidade reparadora.
da reparação perante o próximo e perante nós mesmos, que propele ao alo-perdão como auto-perdão. Alo-perdão, perdão ao próximo, quando eles erram conosco. E o auto-perdão é a conscientização de que somos imperfeitos, que temos uma infinidade de imperfeições, de defeitos ainda. Então, é necessário, é importante também nos perdoarmos. Devemos perdoar ao nosso próximo quando ele falha conosco, mas também devemos nos perdoar. No sentido de compreender a nossa pequenez espiritual, compreender que erramos e dar o passo seguinte, do arrependimento e da reparação. Porque não basta apenas se perdoar. É preciso se perdoar, porque somos imperfeitos. E sabendo que Deus nos dará novas oportunidades de reparação. Mas é preciso ir além. Corrigirmos o erro cometido e corrigirmos a nós mesmos. Segundo Joana de Ângeles, essa conscientização do gravame equipa os instrumentos morais da personalidade no eu superior, para mantê-lo vigilante, precatando-se de futuras flutuações comportamentais e delícias éticos morais. Essa conscientização do gravame, o reconhecimento do erro cometido, a avaliação, o dimensionamento do gravame do mal feito, do erro cometido, buscando nos nossos princípios morais, nos instrumentos morais da personalidade no eu superior, nos ideais nobres, nos conhecimentos elevados, os recursos necessários para a nossa correção e para a reparação. Precatando-se assim, evitando-se assim, novas flutuações comportamentais e delícias éticos morais, mantendo-se vigilante. Erramos. Por que erramos? Onde erramos? O que podemos fazer para reparar? E permanecer vigilantes, para não cometer os mesmos erros novamente. E em situações parecidas, analisarmos, refletirmos primeiro, antes de tomarmos atitudes equivocadas. Essa, por outro lado, essa conscientização do gravame, por outro lado, desperta a consciência. Por outro lado, desperta a consciência para estar atenta antes das ocorrências nos momentos infelizes, isto é, nos quais o cansaço, o estresse, a saturação, o mal-estar, a irritação estejam instalados no organismo. Esse é o momento perigoso, a hora errada para tomar decisões, assumir responsabilidades mais graves. O seu significado terapêutico da conscientização do gravame propõe limites geradores de sensibilidade para perceber, orientar e viver a conduta edificante. Então, a conscientização do erro. O real dimensionamento da falta cometida.
a avaliação imparcial de onde erramos, por que erramos, como fazer para não errar mais. Nos auxilia a buscarmos os princípios superiores da personalidade, os instrumentos morais do Evangelho de Jesus, para ficarmos vigilantes e não cometermos novos erros. E isso também, segundo Joana de Ângeles, desperta a nossa consciência para que estejamos atentos naqueles momentos infelizes, naqueles momentos da irritação, do cansaço, do estresse, do mal-estar. E esses são momentos graves. São aqueles momentos em que nos sentimos atribulados, atormentados e cansados e às vezes irritados, em que precisamos estar atentos e vigilantes, porque não é essa a hora de tomar decisões mais graves. A importância, diante desses momentos infelizes, parar para refletir, parar para analisar. Às vezes, esperar um pouco mais, para com a cabeça fria, tomar as decisões devidas, de acordo com o que aprendemos, com o que sabemos, com os nossos princípios morais e com o Evangelho do Cristo. Porque no momento da tribulação, da irritação, do mal-estar, é um momento perigoso. A hora errada para tomar decisões. Porque às vezes tomamos decisões intempestivas e impensadas. E depois nos arrependemos delas. Continua Joana de Ângeles. A culpa terapêutica, qual seja, como vimos, aquela culpa em que tomamos consciência do erro, dimensionamos exatamente a falta cometida, avaliamos com imparcialidade onde erramos e por que erramos. Essa culpa terapêutica evita que o paciente se lhe agarre, transformando-a em necessidade de reparação do delito, assim derrapando em situação patológica. É preciso resolver. É preciso sanar o erro, mas com discernimento, com equilíbrio, com serenidade e agindo no bem. Para não derraparmos em situações patológicas que nos causem transtornos psíquicos, transtornos íntimos, muitas vezes de demorada cura. Trata-se apenas de uma plena, então, a culpa terapêutica, trata-se apenas de uma plena conscientização de conduta, com vistas à vigilância emocional e racional para os futuros cometimentos. Plena conscientização da conduta. Erramos, percebemos o nosso erro, tomamos consciência do nosso erro. Aí é necessária essa conscientização de conduta, levando à vigilância, à atenção, à vigilância emocional e racional, para não reincidirmos nos mesmos erros. Identificar essa culpa terapêutica, surge o imperativo do auto-perdão, através do qual a racionalização do ato abre campo para o entendimento do fato menos feliz, sem punição nem justificação doentia, mas simplesmente digestão psicológica do mesmo.
identificar o erro, a falta cometida, o gravame, o delito cometido, tomando consciência, conscientização da conduta equivocada. Mais uma vez, ela fala o imperativo do auto-perdão. Não ficarmos nos punindo, o auto-perdão no sentido de não ficarmos nos punindo pelo erro, mas racionalizar o evento acontecido para entendermos o que nos levou a cometer aquele erro. O que podemos fazer para não incidir nele novamente? Qual foi o tamanho da falta cometida? Quais as consequências dela? Sem punição nem justificação doentia. A digestão psicológica do mesmo para uma avaliação sincera e imparcial, levando à reparação do erro e da conduta. Após o auto-perdão, surgem os valores de reabilitação, que facultam o enfrentamento das consequências desencadeadas pelo ato praticado. É o que já dissemos, o que já vimos. Somos responsáveis pelos nossos atos. Devemos arcar com as consequências dos erros cometidos. Sem desculpismo, sem conduta autopunitiva, sem fuga e sem gerar conflitos, mas resolvendo, analisando e procurar sanar a falta cometida. Necessário seja entendido que o auto-perdão, de forma alguma, anula a responsabilidade do feito perturbador. Antes, faculta a avaliação equilibrada da sua dimensão e dos recursos que podem e devem ser movimentados para minimizar ou anular-lhe as consequências. Então, mais uma vez, Joana de Ângeles nos mostra: necessário o auto-perdão. Mas o auto-perdão não anula a responsabilidade pelos atos. É uma avaliação equilibrada. O seu dimensionamento e a busca de recursos que podemos movimentar para a reparação do erro. Ainda Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, quando se foge a esse compromisso de avaliação do erro, estagiando-se no patamar transitório da culpa terapêutica, o inconsciente elabora instrumentos punitivos que estabelecem os meios cruéis para a regularização, a recomposição do quadro alterado pelos danos que lhe foram impostos. Aqueles que se não conscientizam do erro e preferem ignorá-lo, soterram no inconsciente, que o devolve de maneira inamistosa e irônica, quase perversa, contra tudo e contra todos. Então, quando fugimos à conscientização do erro, à avaliação das faltas, dos gravames, dos delitos cometidos, nós ficamos naquele ponto em que, ao invés de tomar consciência e reparar, nós, muitas vezes, procuramos ignorar o erro, usamos de falsas desculpas,
ou mascaramos para nós mesmos os erros cometidos. Mas isso fica no nosso inconsciente. A nossa consciência, em determinado momento, em algum momento, vai cobrar. É a culpa consciencial. A culpa que traz conflitos, que gera sofrimentos e tormentos. O inconsciente, o próprio inconsciente, elabora instrumentos punitivos que estabelecem os meios cruéis para a regularização. Aqueles que se não conscientizam do erro e preferem ignorá-lo, soterram no inconsciente. Mas um momento virá que algumas circunstâncias, que algum fato fará com que aquela culpa retorne, venha à tona em situações aflitivas e dolorosas de reparação. E há muitas vezes vemos pessoas também que, com a consciência culpada, ao tentar mascarar erros, ou ao tentar anestesiar a própria consciência, vivem irados, chateados com tudo e com todos, brigando com o mundo, culpando o próximo e a Deus pelos seus sofrimentos íntimos, quando a real causa está nele mesmo. Então prossegue Joana de Ângeles. É inevitável o arrependimento que a culpa proporciona, mas também faculta o sofrimento expiatório em relação ao engano, fase inicial do processo de reparação. Não será necessário que se prolongue por um largo período esse fenômeno emocional, a fim de que não se transforme em masoquismo desnecessário e perturbador, gerando autocompaixão, autopunição. O arrependimento é inevitável. A tomada de consciência, levando ao arrependimento do erro. É aquela dor íntima, aquele sofrimento que o erro nos traz a nós mesmos. A consciência cobrando, que é a fase inicial do processo de reparação. Não precisamos prolongar esse período. Podemos e devemos imediatamente, ao perceber o nosso erro, repará-lo. E alerta Joana de Ângeles. As fronteiras entre uma culpa lúcida e aquela outra punitiva são muito sutis. E quando não recebem uma análise honesta, confundem-se em um tumulto entre o desejo de ser livre e de ficar aprisionado, até a extinção do mal praticado. A necessidade, mais uma vez, do autoconhecimento, do reconhecimento do erro, da análise honesta e reparadora. E prossegue Joana de Ângeles, frisando novamente que o ato de perdoar não leva necessariamente a ideia de anuência com aquilo que fere o estatuto legal e o código moral da vida, mas proporciona a compreensão exata da dimensão do gravame e dos comportamentos a serem adotados para que ele desapareça, devolvendo à vida a harmonia que foi perturbada com aquela atitude.
o auto-perdão, no sentido de não cair numa situação autopunitiva. Compreender os nossos defeitos, aceitar que erramos, mas ir além. Dimensionar os nossos erros, analisando-os imparcialmente e buscarmos a reparação por nós mesmos. E aí, para terminar, nós lembramos a afirmativa de Jesus: o amor cobre uma multidão de pecados. O trabalho no bem, a prática do amor, da caridade, a ação nobre e edificante. À medida que permanecemos nessa atitude, fazendo bem, cobrimos multidão de nossos pecados. É o Evangelho do Senhor. E entendemos que essa é a solução. Podemos reparar imediatamente e diretamente ao ofendido o mal praticado? Ótimo. Assim devemos fazer. Mas devemos nos corrigir e praticar o bem. O amor, a prática do amor verdadeiro é o caminho, a verdade e a vida. Pois o próprio Cristo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A escada para a correção íntima, a reparação dos erros, é a escada do amor incondicional. Agradecemos assim a Jesus pela oportunidade desse estudo, dessa reflexão singela, simples, mas valiosa para nós mesmos. E que consigamos, Jesus, estar sempre atentos e vigilantes, procurando sempre agir no bem, na busca do aprimoramento do nosso espírito e da prática do amor e da caridade. Que a tua paz nos envolva a todos, agora e sempre. Que assim seja.